É com muito prazer que começamos mais um podcast Futuro e Talk. E hoje estamos recebendo um grande amigo meu aqui, o Pedro Fogaça, nutricionista Pedro Fogaça. Tudo bom, Pedrão? Joia. Prazer, prazer para todo mundo aí. Meu nome é Pedro, né? Sou nutricionista esportivo. Eu atuo aqui em Limeira e atuo também na região, né, de forma online e atendo em Campinas e São Paulo também. Joia, Pedrão. Pedro, eu sei que você já treina também um tempo, logo mais a gente fala isso aí em um tópico, nós vamos dividir aqui em uns setores. Um dos temas principais seu, né, que em suas postagens também, é falar muito sobre o emagrecimento, né? Emagrecer sem muito sofrimento, né? Sem muito sofrimento. Como que você passa? Qual é a linha de alimentação que você segue para passar para os seus pacientes? Como é que é para os seus clientes? Então, essa parte que eu falo de emagrecer sem sofrimento é para a gente tentar fazer da forma mais simples, que se encaixe bem na rotina da pessoa realmente. Perfeito. Que seja uma coisa que ela consiga fazer sem ter que mudar totalmente a rotina dela, né? Lógico que ela vai ter que mudar um pouco de hábitos, vai ter que se organizar mais e tal, mas para que ela consiga realmente levar aquilo adiante e não fazer uma coisa só de restrição, de tirar todas as coisas, e aí muitas vezes vai manter aquilo por muito pouco tempo e vai ter um resultado que vai ser provisório. Então a ideia de fato é fazer aquilo virar um hábito para a pessoa. Por isso que é sem sofrimento. Perfeito. Para não ser uma coisa tão agressiva, porque muitas vezes não precisa disso. Entendi. Não precisa ser um negócio extremista. Tem gente que de repente às vezes vai mudar uma alimentação, um hábito diário da água pro vinho, ela mal segue uma semana ali e acaba parando, né? Eu acho que é mais por causa dessa linha que você... Isso, e aí não adianta nada, né? A pessoa vai ver um resultado que vai ser provisório, né? Aqueles emagrecimentos de vários quilos em 30 e 40 dias, muitas vezes não vai resolver a vida da pessoa, porque ela vai acabar tendo um reganho de peso. Então a ideia desse sem sofrimento, na real, a gente conseguir até encaixar alguns alimentos que a gente pode considerar que não são tão ideais, tão saudáveis, e tal, mas que a pessoa gosta muito de comer. Sim, perfeito. E aí isso vai facilitar muitas vezes a adesão da dieta à pessoa. Sim, legal. E aí sim ela vai ver um resultado muito bom e um resultado duradouro, né? Que ela vai conseguir levar adiante aquilo. Então você vai adequando, né, pro cliente, né, seu paciente, você vai adequando, então, conforme ela vai entrando na linha da dieta, é isso, né? Você começa com uma linha, né, na alimentação e você vai apertando com o tempo, alguma coisa assim? Ó. Então, isso a gente vai mudando conforme for sendo a evolução do paciente. Né? Eu sempre falo para paciente meu que primeiro que eu não gosto de mexer tanto em time que está ganhando. Tá certo. Então, assim, se eu estou vendo uma evolução muito boa do paciente com aquela dieta, da forma que ela está fazendo, eu não preciso apertar mais. Porque ele vai continuar evoluindo. Perfeito. Às vezes, quando a gente vê a gente faz a avaliação física e a gente vê que deu uma travada, que, putz, tá meio lenta a redução e tal, Perfeito. a gente vai conversando para fazer talvez algum ajuste na dieta para facilitar mais esse processo de emagrecimento, para fazer o corpo queimar mais gordura de fato, né? E aí atingir cada vez mais o objetivo do paciente. Ah, bacana. E com relação à alimentação em si, que linha você segue? Porque existem aquelas dietas estritas, né? Como não é o caso que a gente falou, né? Tem gente que entra em dieta aí, alguns atletas, né? Entra lá no frango com arroz, frango e batata. É lógico que isso é interessante, uma dieta, né? Porém, qual é a linha? Você passa mais legumes, passa salada? Como é que é a linha da alimentação em si que você passa para os seus clientes? Tá. Primeiro assim, eu não me intitulo um nutricionista igual a gente tem bastante por aí, se procurar na internet. Nutricionista low carb. Sim, nutricionista da dieta carnívora. Nutricionista. Então, assim, eu não tenho esses termos, porque eu acho que a gente não deve se prender a isso. Acho que isso é uma. Se prender a isso, a gente perde muitos leques de possibilidades. E sobre essa questão da adesão da pessoa também, isso vai dificultar muito. Legal. Então, assim,
Depende do paciente, depende do momento, Perfeito. a gente vai trabalhar, às vezes, com uma dieta low carb. Uhum. Às vezes é um paciente que, por exemplo, que não tem nenhuma fome, não tem apetite pela manhã. Às vezes a gente faz um jejum, né? Um jejum intermitente, porque tira esse café da manhã, a gente vai direto para o almoço, fica algumas horas em jejum ali. Já economiza umas calorias. E deixa essas calorias concentradas no restante do dia. Entendi. Então facilita bastante para a pessoa, porque ela não tem fome pela manhã. Então ela não precisa estar, de fato, fazendo o café da manhã, não é uma obrigação isso. Entendi. Então eu não gosto de me colocar em nenhum desses rótulos assim. Entendi. Eu acho que a gente pode trabalhar com várias estratégias, várias dessas que eu falei, tipo a dieta low carb, o jejum intermitente e tal, de uma forma a se encaixar na rotina do paciente. Ah, entendi. E aí, lógico que quando eu vou prescrever a dieta, eu vou dar preferência para alimentos que a gente considera principalmente saudáveis. Sim. Então, assim, a base da minha dieta, eu sempre falo para os meus pacientes que você vai conseguir encontrar em qualquer hortifruti, em qualquer supermercado. Sim. Você vai encontrar tudo que tem na dieta. Porque é o básico. Sim. E é isso que de fato vai funcionar. Às vezes a gente vai colocar uma coisinha outra, vai colocar uma coisinha diferente, você vai ter que comprar ali. Pode ser. Mas o geralzão é alimentos como vegetais, frutas, carnes, de preferência carnes magras, é o que eu mais uso. Então, sementes, castanhas, oleaginosas, feijão, leguminosas e tal. Então, essa é a estrutura básica da dieta. Não vou trabalhar nunca com uma dieta assim, batata doce e frango. Entendi, que é muito estrita, né? Porque... Atleta, muito, né? Essa ideia, hoje em dia, mesmo... Até para atleta já mudou muito, atleta, né? principalmente no fisiculturismo, que veio isso, né? Isso já mudou bastante agora. Sim, a gente considera, quando a gente fala nisso, a gente fala que é mais a old school. Que foi quando começou isso. Sim. E aí antigamente tinha essa ideia que, tem que ser isso. Sim. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Né? Já, tem mudado bastante. Já falando no old school, tinha dieta que a turma mandava cozinhar o frango 3 vezes na água, achando que ia... Que vai tirar mais gordura, vai tirar tudo sal e tal. Comia uma palha seca desidratada, né? Um frango feio, sem cor. Então, assim, isso não é necessário. E fazer a coisa de uma forma diferente... facilita até para o atleta. Claro. Porque tem cara que se você mandar comer pedra, ele vai comer. Sim, mas tem gente que é muito rígido. Que vão ter dificuldade. Sim, a pessoa que segue bem rígido ali, 5%. Agora está aumentando, né? Tem um pessoal mais adepto, mas a grande maioria que até procura um nutricionista, eu acho que é por uma dificuldade de emagrecer, ou no caso do tema desse primeiro bloco, né? Não eu acho que hoje em dia a gente tem uma porcentagem maior, né? A gente tem tido um aumento muito grande assim dessas pessoas que estão buscando se tornar mais saudáveis. Né? A gente percebeu bastante isso de uns anos para cá, quando começou esse boom da ideia de nutrição esportiva. Sim. E aí isso aumentou um pouco mais ainda no período da pandemia, né? Porque a gente começou a ver a importância de uma alimentação saudável, tanto até pela questão que a gente sabia do aumento da mortalidade do Covid em pessoas com sobrepeso, obesidade e tudo mais. Sim. Então, começou a ter um aumento da procura muito grande aí, para as pessoas buscarem essa questão de emagrecimento / uma vida mais ativa e mais saudável. Sim. E aí a alimentação tem total relação, né? Essa questão de conseguir emagrecer, se for o caso, mas principalmente de comer bem e comer alimentos saudáveis. Voltando na linha de alimentação, que você falou já um pouco, né, que você não passa alimentação muito assim, zero carbo, low carbo, né? Mas dependendo do tipo do cliente, você entra um pouco mais ali com proteína e gordura, né? Que nem a gente já falou, umas castanhas, umas nozes, alguma coisa assim. E reduz um pouquinho o carboidrato ou não? Tem também esse perfil? Tem. Então, assim, uma coisa que eu não faço nunca fiz e nunca vou fazer é trabalhar com uma coisa que ainda, infelizmente, é uma certa moda em alguns lugares, por alguns profissionais, que é dieta carnívora. Ah, tá. Cetogênica totalmente. Não é nem cetogênica, porque a dieta carnívora se baseia só em alimentos de origem animal. Ah, entendi. Perfeito. Então, assim, isso é uma coisa que,
por todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e tal, a gente abomina. É uma coisa que não faz nem sentido tentar discutir isso. Assim. É uma coisa que passa longe. Por faltar uma fibra, de repente, alguma coisa. Por faltar tudo, na real. Assim, vitaminas e minerais. Muita coisa, muitos nutrientes que a gente chama de fitoquímicos, que é no caso, por exemplo, o resveratrol. Sim, entendi. São nutrientes que a gente não obtém em outro lugar. Sim, sim. Alguns deles a gente até consegue em manipulação, por exemplo. Claro, sim. Mas assim, é uma quantidade mínima que você consegue manipular da infinidade desses ativos que existe que quando precisam, você vai né? comer frutas, verduras e legumes. Sim, né? sim. Então, assim, é uma coisa que eu descarto. Agora, cetogênica, às vezes eu trabalho. Né? É um pouco mais raro, mas às vezes, em alguns poucos casos, é uma estratégia que eu uso por um curto período de tempo. Tá, né? entendi. Low carb é uma coisa que a gente usa bastante. A gente usa bastante no consultório, porque assim, a low carb, na verdade, é fazer uma redução de carboidratos da dieta. Entendi. Dietas abaixo de 40% de carboidratos já são consideradas low carb. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu uso muito no consultório para emagrecimento. Mas eu não faço aquela... Não zero. Só da carne, não zero carbo, sim. Putz, você não vai comer mais nada de carboidrato. Isso assim é uma coisa que... Uma low carb dá até para entrar com uma paçoquinha diet ou não? Dá para entrar, às vezes até com um pouquinho de batata, de abóbora cabotiã. Dá para entrar com carboidrato, assim, mas em porções menores. Sim. E aí a gente aumenta, nesses casos, a porção da proteína, por exemplo, dos legumes, da salada e tal. Né? Às vezes das oleaginosas, umas castanhas, etc. Então, assim, a low carb é uma coisa que eu uso bastante, porque eu acho que é muito útil, mas não é essa low carb que a gente tem a ideia, a falsa ideia que vem das redes sociais, principalmente, de, putz, eu não posso comer carboidrato. Sim, né? Não vai assim zerar o carbo, né? Porque eu acho que isso entra naquela de sofrimento. Entra nessa. Não tem a necessidade disso. Muitas vezes para uma pessoa normal, se for falar num atleta, que tal, aí beleza, são outros 500. Claro. Agora, para uma pessoa normal, a gente não vê essa necessidade. E na carne, como a gente estava falando de alimentação, ou não entrar numa definitivamente carnívora dieta, porém uma carne vermelha, você restringe um pouco para entrar mais na carne branca, no peixe, no frango, porque a carne vermelha tem mais gordura também, né? Mais calórica, né? Então você dá uma restringida um pouco, dentro do possível. Eu gosto de trabalhar, hoje em dia, eu gosto de trabalhar com uma redução no consumo de carne vermelha. A gente tem até algumas diretrizes que falam para a gente fazer isso. De fato, não é a coisa mais saudável possível a gente ter carne vermelha todos os dias na dieta, em grandes quantidades e tal. Sim, eu já ouvi falar. Então, assim, normalmente eu falo para o paciente pelo menos 4 vezes por semana comer uma carne branca e tentar deixar 3 vezes por semana para comer uma carne vermelha. Entendi. E aí, de preferência, uma carne vermelha mais magra. Né? Então, por exemplo, um patinho, um músculo, um filé mignon, alguns cortes mais magros. Né? E às vezes um dia ou outro ali no final de semana, um domingão, vai comer uma picanha, vai comer alguma coisa assim. Né? Então, eu tento reduzir um pouquinho o consumo. Eu acho que é prudente a gente fazer isso. Não precisa tirar e tal, a não ser que o paciente queira, por uma questão pessoal, às vezes até vegetariano e tal. Mas eu não acho que a gente precisa tirar isso. Mas eu acho que precisa ter um certo controle no consumo. Eu, infelizmente, falando de mim agora, eu peco muito. Por causa que, às vezes, vou almoçar por quilo, né? E acabo... Eu, quando pego por quilo, eu vou falar para você o meu prato, só para você entender. Eu pego... O que eu mais gosto é uma fraldinha, de repente, né? Fraldinha. Porém, eu ponho carne, ponho salada de fruta. Eu gosto de fazer isso. Então, eu ponho uma salada de fruta lá da... Carne, salada de fruta e pego mais alguma coisinha. Às vezes eu pego ali um arroz com feijão, às vezes eu vou mudando, né? Mas eu como carne, salada de fruta. Mas até que meu almoço, por mais que eu quase que como a carne vermelha diariamente, não é ruim. Pior de tudo é de noite, né? De noite o pessoal reclama pra você. É o que a gente mais ouve, né, no consultório. Né? É assim, ou aquela de o meu problema é o doce, ou aquela de o meu problema é a noite. É duas coisas. Então, assim, é normal que principalmente se a gente não... Principalmente para... Desculpa cortar, né? Ou quando fala da cerveja também, né? O doce ou a cerveja é de noite. Mas vamos lá, desculpa. Isso tem felizmente tem reduzido hoje em dia. Eu percebi que o consumo da bebida alcoólica tem sido, às vezes, uma coisa menor.
Entendi. Né? Mas ainda é um ponto, com certeza. Sim. Agora, sim, com relação a essa questão, isso depende muito, primeiro. Algumas pessoas se alimentam mal durante o dia. Sim. E aí, você vai chegando à noite e vai... Vamos falar que, entre aspas, você vai estar com uma fome acumulada do dia que você não comeu bem. Sim. A gente tem até trabalhos que mostram que pessoas que comem mais no café da manhã, mais no almoço, têm uma tendência a ter menos fome à noite. Entendi. Então, pode ser um pouco daí e pode ser uma própria questão de uma ansiedade, né? Às vezes ligada a um cansaço do dia todo. Sim. E aí estava fora de casa, o dia todo não tinha tanta disponibilidade de alimentos diferentes para consumir. Chega em casa, sim, tem mais coisa na despensa. Então, normalmente é uma questão assim que precisa de uma organização para tentar mudar um pouco esse hábito. Sim. Mas é algo bem comum. Tem muita gente que ainda chega em casa, né? Tem criança e tal, ou mesmo que não tenha criança, vai lá, bolacha recheada, pão com requeijão. Principalmente quando tem criança, isso acontece muito. E aí acontece aquela questão de não ter programado o que ela vai comer à noite. Sim. Né? Então, aí chega lá, até ver se vai fazer janta, se vai pedir, se não sei o quê. Já vai beliscando umas coisas porque chegou com fome, porque não comeu direito ao longo do dia, está com fome, vai beliscando tudo que tiver pela frente. Claro. Né? Ou então, às vezes, não tem nada e pede alguma coisa para comer e aí vai para uma opção mais prática, um fast food, alguma coisa assim. Isso é verdade. E aí que a noite acaba sendo um problema. Né? Aquele negócio de assim, comer carboidrato à noite e tal, isso no geral não é um problema. Né? O problema é quando tem uma quantidade mais exagerada de alguns alimentos, principalmente doces e tal, ou alimentos mais calóricos. Sim, né? Tipo esse é um problema noturno mesmo. Aí que acaba gerando um problema para essa questão de emagrecimento / saúde também. Bacana. Nesse bloco aqui, então, para a gente finalizar ele, dá um conselho de modo geral para o pessoal que deve fazer. Vamos falar principalmente à noite. Que deve evitar de noite, um conselho aí para o pessoal, para a gente passar para o próximo bloco. Bom, assim, eu acho que a primeira coisa é começar pelo que eu falei, de comer melhor ao longo do dia. Tá. Né? Então, assim, vamos comer melhor ao longo do dia. Você vai tentar fracionar mais as suas refeições, para não chegar à noite e estar morrendo de fome em casa. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí, nesse fracionamento, a gente sempre vai tentar incluir uma fonte de proteína, de preferência uma proteína magra, e aí a gente está falando em... pode ser ovos, pode ser um iogurte, às vezes um iogurte que tenha mais proteína, ou então whey protein, frango, peixe, acho que são boas opções. Então a gente vai tentar colocar mais isso durante o dia, né? E aí, consequentemente, você vai acabar chegando à noite com um pouco menos de fome. E aí eu acho que um ponto importante é organizar essa questão da dispensa. Né? Então, assim, quanto mais alimentos muito calóricos, chocolate, bolacha, etc., você tem em casa, e mais fácil acesso é isso, mais na sua vista eles estão, mais difícil é conseguir ficar sem eles. Né? Então, às vezes, reduzir a quantidade disso que você compra no mercado, deixar aquilo um pouco mais longe da vista, mais escondido na despensa, eu acho que é uma coisa importante. E muitas vezes a gente pode até pensar em colocar um chocolatinho à noite, um doce à noite, às vezes um chocolate mais amargo, alguma coisa assim, para dar uma seguradinha naquela vontade de doce, mas uma quantidade moderada, que a gente entenda que não vai atrapalhar o processo de emagrecimento e também não é uma questão prejudicial à saúde. Muitas vezes o chocolate amargo pode até ser uma coisa benéfica para a saúde. Sim. Muito antioxidante, né, que tem no cacau, pelas propriedades do cacau, é uma coisa que é até benéfica para a saúde se a gente consumir com moderação. Então, acho que fazendo isso, a gente já dá uma melhorada ali nesse horário da noite, e aí você vai ter programado o que você vai comer à noite. Putz, eu vou comer o meu resto do almoço, eu vou comer uma comida que eu já deixei congelada, vou fazer uma crepioca, porque tem uma lata de atum ali, tem um frango desfiado na geladeira. Se tiver isso organizado, vai ficar muito mais difícil você ir para qualquer coisa, qualquer guloseima, qualquer fast food, qualquer coisa desse tipo, que seria uma coisa que vai contra daí o seu objetivo. Perfeito, né? Perfeito, Pedrão. Galera, é o seguinte, então, para esse primeiro bloco, finalizamos aqui com o conselho do Pedro, de algumas regrinhas que você deve seguir de noite. De modo geral,
observar uma alimentação com uma fonte proteica, né, Pedrão, que a gente acabou de ver aqui, e esconder suas guloseimas do armário. Para você que está assistindo aí em casa, então, aquela bolachinha recheada você já tira e não vai pôr debaixo do travesseiro. E é isso daí. Gente, vamos encerrar esse primeiro bloco com uma alimentação saudável e com um tema de emagrecimento sem sofrimento. Melhorar de hábitos alimentares. E não perca aí para o segundo bloco, que nós vamos falar alguma coisa sobre suplementação e na parte da nutrição também. Então é isso daí. Pedrão, obrigado, hein? Até o segundo bloco aí. Obrigadão.